É que vem o time do Seraíma esse ano, só com a garotada de Seraíma. Ah, vem bom, viu? Você gostou da mudança só com os meninos de Guanambi? Eu tenho que ter jogado. Gostei bastante. Mais oportunidades, né? Com certeza. Olha a torcedora de Seraíma falando aí, rapaz. Se a torcedora já tá falando que gostou, tá vendo aí, presidente Jorjão? Se a torcedora do Seraíma tá falando isso, é sinal que o Seraíma também é forte candidato ao título, tá? Com certeza. Mutança, Bahia, se prepare, viu? Prepare Bahia e Mutança. Valeu. Valeu, Chitão. Valeu. Cantina tem biscoito, tem água, tem café. Vai levar ela pro treino. Tá. Então Obrigada, valeu. Viu? Valeu, gente. Tchau aí. Cadê dona Ana? Não quer só dar uma boa noite não, dona Ana? A Aninha já foi embora, né? A Aninha já tirou foto aí e tal. Aí. Eldão, girando aqui, mas. Tá aí? Aí, ó. Deixa eu ver dona Ana aqui, vem cá, minha torcedora, olha lá, tá sendo ao vivo lá no, olha lá, que legal aí, a torcedora, olha lá, a senhora na televisão aqui, ó, tá vendo aí, ó, aí, tá tudo ao vivo, tá? Nossa, mas aqui não pode nem... Onde for, a câmera tá pegando. Dona Ana, parabéns também pra senhora aí, que é uma guerreira também nesse futebol. Eu só vejo com coisa boa, né, Chitão? Pois é. Primeiro foi a luta com o Neto, né? Isso. Agora com o Lara eu tô acompanhando, porque eu só gosto de coisa boa. Nossa, e a senhora tá muito conservada também, parabéns mesmo, tá? Obrigada. Vai estar esse ano na torcida de novo pelo meu Seraíma, pelo nosso Seraíma? O duro é pra subir a escada. Mesmo, a senhora falou a verdade. Subir aquela escada lá, quando eu chego em casa os pés tá inchados de subir a escada. Tem que ajeitar, é uma rampa aí mesmo, tá? O estádio é muito... Mas dá pra ir. Dá pra ir. Ela quer que eu fique sentada lá. A senhora gosta de ficar lá na torcida lá, eu gosto de ficar no... Agora pegou no agito, né? Agitada lá. Então tá bom, dona Ana, valeu, tá parabéns, bom. Viu? Tchau. Valeu, tchau. Pronto, tá? E agora nós vamos bater um papo aqui com ele, Eldan, falando um pouco aí do futebol, a fórmula do campeonato guanambiense, a mudança no campeonato guanambiense. Eldan que no ano passado fez um time basicamente só com uma garotada aí, os menudos de Seraíma, e o time fez uma boa campanha. Muita gente achou que tinha equipe aí com jogadores de fora que ia golear o Seraíma, mas o jogo foi muito páreo, né? E jogos difíceis. Vamos ver o que Eldan tá achando do novo formato do Campeonato Guanambiense, que parece que já tem data para começar dia 22 agora de agosto. Eldan, mais uma vez, boa noite. Agora é Seraíma, né, cara? Mais uma vez, boa noite. Agora é o Seraíma, né? Campeonato batendo aí na porta aí. Previsão de começar dia 22 agora, do sábado que vem a 8. Esperamos que de verdade comece, né? Isso, esperamos que comece, né? Lembrando que o campeonato, mais uma vez aí, tem um apoio da Prefeitura Municipal de Guanambi, o prefeito Arnaldo Azevedo. Vale salientar, é a maior premiação, o maior repasse de um campeonato amador que eu conheço aqui. Então são cerca de R$150 mil de repasse, né, para o campeonato guanambiense. E mais uma vez também agradecer o secretário de esporte, doutor Diego Pi, junto com o prefeito Nau e toda a Liga Desportiva Guanambiense, através do presidente Jorjão, vice Marco Antônio, que estão aí realizando mais um campeonato guanambiense. Agora, voltando a falar aqui da nova fórmula do campeonato guanambiense. Todo ano a gente sabe que o campeonato guanambiense é composto de 5 ou 6 jogadores de fora. O ano passado foi 8, né? Jogadores de fora. Mas a gente viu que o torcedor, com exceção do Seraíma e outras, o Mutança e o Bahia, levaram muito pouco torcedores ao estádio 2 de julho. Será que foi pela quantidade de jogadores de fora, 8 em cada, só 3 jogando, ou não? E essa é uma pergunta para o Eldan, se ele acha mais justo o campeonato com menos jogadores de fora e mais jogadores aqui da cidade. Como é que tá seu time e o que você pensa sobre isso? Chitão, em relação ao regulamento, né, eu quando eu voltei para cá 4 anos atrás, eu sugeri isso aí, né? Fazer um campeonato com menos jogadores de fora, porque para atrair o público, né? Isso. Porque você sabe que quem leva público para estádio é a garotada, que vai a pai, vai a mãe, vai a namorada, vai leva, né? Aí acho que o pessoal não... O Entre Bairro foi prova disso, né? O Entre Bairro, tanto é, que eu vou dizer, o Entre Bairro é uma prova viva disso aí, que foi todos os jogos, muita gente, e velho, o pessoal com jogadores de Guanambi. De Guanambi, o pessoal falaram que se não trouxer campeonato fica fraco. O ano passado foi 8,
foi um dos campeonatos mais fracos que teve aqui. Nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos foi o campeonato mais fraco que teve, foi o campeonato passado. Com 8 atletas de fora. Então isso para vocês não serve de parâmetro, porque vocês querem ver o torcedor, assim como o Seraíma leva, você quer ver outras equipes levando também, né, Eldan? E assim, nós presidentes de clubes, Chitão, se a gente não se unir mais um pouco em prol do futebol guanambiense, o campeonato guanambiense só vai perdendo a essência, entendeu? Isso. Porque cada presidente só vê seu lado. Quando eu sugeri isso aí, muitos deles falaram, você fala assim porque você já tem seu time. Mas quando eu cheguei aqui não tinha time. Quando eu cheguei aqui, quando eu voltei para Guanambi, Seraíma tinha 2 jogadores, Paulo Henrique e Neto, os 2 irmãos. Hoje não, depois que a gente voltou, mérito não é só meu, mais dos meninos que abraçou a ideia. Seraíma agora, se eu parar de mexer com futebol hoje, eu prefiro deixar um legado que deixar uma estrela no peito. Se eu parar com futebol hoje, Seraíma tem um time. E quando eu cheguei não tinha. Entendeu? E tanto assim. Você fala que era muito jogador de fora, né? De fora, não dava oportunidade pros meninos, assim, aí os meninos não tinham como motivação de treinar, de procurar o futebol, por quê? Isso. Porque não tinha oportunidade. Isso. Como eu voltei, coloquei os meninos para desenvolver o futebol e mexer, porque eu já fiz isso com o Vênus. Eu deixei assim, junto com o Saulo, né? Isso, na época lá que você fazia treino. O que eu fiz no Vênus, se não mudasse a ideologia lá, o Vênus hoje era para ter um time que ter mais título dentro de Guanambi. Concordo. Porque os melhores jogadores da região saiu todos do Vênus. Isso. Se não migrasse para lá, para cá, para lá, os melhores jogadores foi tudo do Vênus. Mas não ficou na mesma ideologia, mudou veio para um time. E assim como o Seraíma também, como o Seraíma também, por isso que eu já vim aqui mais para falar isso aí, os meninos, já tô com a categoria sub-15, comecei a treinar tem 40 dias, tô com a categoria sub-17, com a categoria sub-20 e o time principal. Olha aí, segura um pouquinho aí, olha gente, é assim que faz trabalho. Vocês que estão ouvindo o Balanço Esportivo, o que o Eldan tá falando aqui, é importante para nós termos os grandes jogadores de volta ao estádio 2 de julho ou à cidade de Guanambi. Eldan tá tendo aqui falando para nós que tá trabalhando com categoria sub-15, sub-17, sub-20 e sub-20. E o principal. Então, porque isso é igual a Larinha que tava aqui, uma menina de 9 anos, campeã baiana de jiu-jitsu. Então, assim, se ela for tendo a oportunidade, ela vai indo. Então, esses meninos que estão fazendo aí, a liga tem que pensar em promover campeonato de base, campeonato bom, para atrair, para levar a família, os pais, as mães, não só copinha de fazer 3 dias, né? Você faz uma copinha de 3 dias, acabou. Mas é uma sequência. Nós precisamos resgatar o futebol de Guanambi. Assim era nos tempos bons, como era o Centro Social que tinha campeonato, Campo de Bebé, Seraíma que tinha Copa União, Armindo Paz, né? E demais campeonatos que nós tínhamos aqui antigamente. E os jogadores praticamente eram todos de Guanambi. Não sou contra a vinda de jogador de fora para brilhantar e fortalecer também o campeonato guanambiense, mas que tem um número máximo de 3 jogadores de fora ou o máximo de 5. Não podemos abrir exceção acima de 5 jogadores para cada equipe no campeonato guanambiense. Haja visto que o campeonato guanambiense, Eldan lembra, tinha a primeira e a segunda divisão. Era 10 equipes na primeira divisão e 8 na segunda divisão. A gente disputou a segunda divisão no centro, no Poeirão, para chegar a disputar a Série A no campeonato guanambiense. Assim foi Seraíma que disputou a Série B, foi Bahia de Morrinhos, foi o Real que disputou a Série B, Galícia, todo mundo, veteranos, Vênus, e hoje só tem a primeira divisão. E para você ter um time hoje, você tem que trazer 8 jogadores de fora, não dá, meu irmão. Pegando um gancho aqui, Chitão, E naquela época, não sei se você lembra, que o time que tinha um time na primeira divisão aqui tinha que ter o sub-20, a gente jogava o sub-20. A gente jogava o sub-20 lá no Poeirão, não esqueça, a gente jogou contra tinha o Vomitamel do Finado Banana, o Vênus, que foi aonde saiu lá de Seraíma os principais jogadores. E aqui em Guanambi também, a gente jogou eu joguei contra Levi, contra Liu, lá no sub-20 para depois vir para cá, pro principal. Era um prazer o jogador jogar uma Série B do Campeonato Guanambiense para vir pro estádio 2 de julho. O tempo foi passando
E aquele tempo, os jogadores de Guanambi, os clubes de Guanambi, tinham uma importância tão grande que para você registrar um jogador no seu time, tinha uma taxa que entrava na liga e os clubes eram afiliados, como são filiados à liga, pagava-se a liga, né? Os clubes mensalmente, todo mês, os clubes tinham que fazer um repasse para a liga e cada jogador que o Seraima contratasse tinha uma taxa para aquele jogador. Então a liga tinha dinheiro para fazer o campeonato com seu recurso próprio. Hoje a liga é dependência, ela é dependente do poder público e assim como os clubes que recebem uma ajuda também de custo do poder público de R$4.000. Agora, Adão, voltando a falar aqui, como é que tá a equipe aí do Seraima? Só com jogador de Seraima esse ano, é mesmo? Então, é aquela mesma equipe, né? A gente tinha uns reforços aí, mas por questão do regulamento aí, essa questão de título, a gente ficou sem os quatro principais jogadores da gente aí, por questão de não ter o título, né? Mas o Seraima é aquele mesmo time aí, vem aí dia a dia treinando, daqui a pouco já tem treino lá. Deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui, deixa eu cortar aqui. Tá uma polêmica doida. Muitos jogadores de Guanambi são nascidos em Guanambi e pegaram o título dele e transferiu para outra cidade para ele entrar como jogador da cidade lá, que na minha opinião tá errado. Porque se ele tá entrando como título, se ele mudou o título, porque lá só aceita se ele for jogador da cidade, que tem uma quantidade lá de 3 jogadores, mas por que o jogador de Guanambi mudou-se o título para lá? Ele tá entrando como jogador da cidade. E os outros 3 que entra como jogador de fora, por que esses jogadores de Guanambi migraram-se o título para lá e os outros 3 não migraram-se o título? Quer dizer, na proporção, na imaginação, será que os outros 3 que não mudaram o título são melhores do que o de Guanambi, que teve que mudar o título para entrar como jogador? O que você acha disso? Se você é a favor do jogador que nasceu em Guanambi, mesmo que o título tá em outra cidade, ele poderia jogar como ele nasceu em Guanambi, o campeonato guanambiense, coisa que o presidente não aceitou. Então, é uma coisa assim, né, de regulamento, né? O presidente decidiu fazer esse regulamento aí. Se tá no regulamento que tem que ter o título, infelizmente tá no regulamento. Tá no regulamento. O regulamento é que manda o campeonato, é o regulamento. Outra coisa, vocês esteve no arbitral, viu, gente? São a reunião que os presidentes fazem. O tempo tá passando rápido, mas eu tenho que aproveitar aqui. Os donos dos times, vocês como presidente, sabendo que tem jogadores que jogaram na equipe de vocês, que vocês estão perdendo esses jogadores por não ter o título. E aí, vocês não decidiram com todo mundo lá, com os presidentes, que parece que muita gente falou para nós que os presidentes falaram, mudaram o título para lá. E aí, vocês não questionaram isso? Gente, eu nasceu em Guanambi, vamos botar todo mundo para jogar? Pior que a maioria, depois desse regulamento lá, que o pessoal foi saber lá, com o tanto de jogador que não tem o título aí, que vai ficar de fora, vai ficar mais de 20 jogadores sem jogar o campeonato, porque por questão do regulamento. É mesmo, rapaz? A garotada mesmo, essa garotada mais nova aí de 19, que assim, o jogador ficou decidido lá assim, que o jogador com menos de 18 anos, ele jogaria com o RG de Guanambi, não precisaria o título, porque não é obrigado a tirar o título. Isso. E mais de 18 anos só faz o contrato com o título. E a maioria dessa garotada nova aí que não fez, tanto que eu perdi 4. Então 4 jogadores. Então o Seraima também perdeu, viu, gente? 4 jogadores. E você tá de acordo com o regulamento, né? Fazer o quê? Regulamento batido é regulamento cumprido. Meu irmão, o presidente Eldão falou uma coisa aqui legal. O Seraima perdeu 4 jogadores que mudaram-se o título, mas ele está de acordo ao presidente Jorjão e o vice Marco Antônio seguir com o campeonato. Mais alguma coisa aí, Eldão? Você espera o que do Seraima no campeonato? Chitão, é como eu falo com os meninos, a gente vem pro campeonato, você sabe que a gente entra no campeonato para ganhar, sabe que é difícil, não é impossível, e a gente vem aí com o nosso time bem entrosadinho, time bem focado, entendeu? E com novidades aí, jogadores novos, como eu falei pra você, a gente tá com a categoria, treina na categoria sub-15, tem uns 40 dias, a sub-17, e assim, a gente tá com um projeto lá legal. Nas últimas 2 copinhas aqui, o sub-20 Seraima disputou as 2 final, perdeu as 2. Isso. E de 3 anos pra cá, Seraima foi campeão municipal, campeão do Entre Bairro, vice-campeão 2 vezes e a gente tá disputando o campeonato lá no Lagoinha de Maquilândia. A sub-17 já classificou, 3 jogos, 3 vitórias, a sub-20 já classificou também, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Nossa. E estamos já nas quartas de finais. E o campeonato municipal a gente tem que esperar começar para vocês verem, que a gente não pode falar que depois futebol você sabe, né? Tem dia que não é dia e tem noite que não é noite, né? Mas